Meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Nós vamos começar a nossa exposição. Nós vamos trabalhar a partir de hoje o Evangelho segundo Marcos. Vai ser uma série, não de capítulo por capítulo, versículo por versículo, vai ser uma série mais direta, tratando de alguns aspectos deste Evangelho. E o objetivo principal é tratar a respeito do discipulado, como que este Evangelho aborda o assunto do discipulado, não somente a capacitação, o chamado, mas também a responsabilidade daquele que é chamado pelo Senhor, e essa responsabilidade geral, tanto do ministério quanto com a prática da vida cristã. O Evangelho de Marcos vai nos ensinar muito a respeito disso. O objetivo, então, nos próximos encontros, nós vamos tratar deste Evangelho. Hoje vai ser uma exposição da primeira parte. Eu vou me concentrar principalmente até o verso de número 13, e aqui nós vamos fazer um apanhado mais geral e mostrar um gráfico do Evangelho, como observar o Evangelho na sua totalidade. E eu quero desafiá-los já de antemão, ao longo dessa exposição, a procurar ler todo o Evangelho de Marcos. Vá lendo diariamente um pouquinho, leia todo o Evangelho, para poder, então, compreender bem tudo aquilo que será tratado. Então, esse será o nosso objetivo a partir de hoje, nas próximas semanas. Vamos orar ao Senhor, depois nós vamos ler o texto e começar a nossa exposição. Santo e eterno Deus, graças te rendemos por esta oportunidade preciosa que temos nesta noite, de virmos à casa do Senhor para estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. Sabemos, ó Deus, que somos limitados, nosso entendimento, muitas vezes, ó Deus, não é claro com respeito aos ensinos da Tua Palavra, portanto, precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, durante essa série que vamos iniciar hoje, a entender a mensagem deste Evangelho, especialmente no tocante ao discipulado, a confrontação da nossa vida, aquilo que tem que ser transformado, o desafio de seguir a Cristo, de conhecer a Cristo e de testemunhar a respeito de Cristo. Dá-nos, ó Deus, a graça de, ao longo desta exposição, abordar esse assunto que é tão importante para a vida da igreja. Edifica-nos, perdoa, ó Deus, os nossos pecados e ajuda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Marcos capítulo 1, então, para fazermos a primeira leitura. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Eu vou ler do verso 1 ao verso 13, peço que acompanhem. E aí nós vamos, então, mostrar alguns slides e desenvolver o nosso tema para hoje. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Aqui, nessa primeira parte, lendo até o verso de número 13. O que nós aprendemos com o Evangelho e por que esse Evangelho ele é tão importante no tocante a fortalecimento das nossas convicções e do despertamento para essa ideia do discipulado, tanto da nossa vocação, do nosso chamado para seguir a Cristo, quanto as implicações deste seguir,
O que envolve seguir a Cristo? O que tem que mudar na nossa vida? Quais são as implicações agora da nova caminhada? O que nós devemos renunciar? O que nós devemos aprender? Em que nós devemos nos apegar? Então nós vamos aprender isso ao longo desta série, e logo em seguida, esta vocação para seguir a Cristo e ter a vida transformada, nos leva a uma responsabilidade, e eu vou ser aqui talvez um pouco redundante, mas é uma responsabilidade prática, de anunciar o Evangelho. Não basta ser chamado para seguir a Cristo e ter a vida individualmente transformada, sem dúvida nenhuma que isso é fundamental, mas o passo seguinte é compartilhar a fé. O chamado para pertencer a Cristo envolve também um chamado para proclamar Cristo, e o Evangelho de Marcos, ele desenvolve nessa temática, como que Jesus, ele chama pessoas para segui-lo, o que ele exige dos seus seguidores, e como que ele comissiona os seus seguidores para proclamar o Evangelho até os confins da terra. Esse será então o tema geral da nossa série. Eu vou citar aqui alguns comentaristas nesse momento como um caráter de introdução, e aqui você tem um primeiro comentário. Eu não vou nem sequer arriscar ler o nome desse comentarista aqui, mas vocês estão percebendo o nome aqui, tá? Sobrenome bem diferente, mas esse comentarista, ele fala o seguinte: o propósito supremo do autor está alinhado com o propósito de Deus em revelar-se. Ele deseja que cada leitor conheça a Deus. Isso significa mais do que pensar corretamente sobre Deus, significa conhecê-lo pessoalmente. Marcos procura alcançar esse alvo apresentando a pessoa de Jesus Cristo, por estar convencido de que é somente por meio do Filho de Deus que podemos conhecer o Pai. Eu acho essa colocação desse autor fenomenal. Conhecer a Deus é mais do que apenas conhecer ou ter alguma informação a respeito de Deus, uma teoria a respeito de Deus. Conhecer a Deus envolve conhecer a pessoa de Jesus Cristo. É um conhecimento pessoal, relacional, não é uma teoria sobre Deus, é um conhecimento experimental. É disso que esse autor está tratando. Conhecer Jesus faz toda a diferença. Na verdade, não há como conhecer o Pai se não conhecermos o Filho. Esse é o princípio que nós vamos entender dentro do discipulado. E aí você já tem a frase inicial do Evangelho, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o princípio do Evangelho, e esse Evangelho diz respeito a essa pessoa que é Jesus Cristo, e o caráter exclusivo de Jesus como o Filho, o unigênito do Pai, e disso se trata então o Evangelho. Aqui nesse quadro que esse mesmo autor desenvolveu, você tem uma divisão, deixa eu ficar aqui mais de lado que eu consigo mostrar. Então nessa divisão, você tem algumas coisas, alguns aspectos que ele coloca aqui dentro dessa divisão. Então, o Evangelho, primeiro o Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse conhecimento inicial escondido da humanidade, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é ungido pelo Espírito, ele é amado pelo Pai, ele é tentado por Satanás. Todos esses aspectos, eles aparecem aqui do versículo 1 ao versículo 13. No versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas a sequência, ele vai dizer conforme está escrito nos profetas, e aí você tem a descrição aqui do versículo 2 em diante, o Cristo que foi enviado, mas para que Cristo venha, ele prepara João o Batista como precursor, como aquele arauto que iria apontar o Messias. Isso vai do versículo 2 até o versículo 9, naqueles dias apareceu Jesus. Então você tem todo esse conjunto de coisas, aquele conhecimento inicial que estava escondido, que é Cristo, o Filho de Deus, ele agora se manifesta ao mundo, pegando a linguagem do Evangelho de João. O Evangelho de João vai dizer o seguinte, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No Evangelho de Mateus você tem a descrição do nascimento de Jesus,
E ali Mateus vai dizer que o anjo vem e vai falar com Maria, que ela ia conceber, e que aquele que iria nascer dela seria chamado do Jesus, do ungido, daquele que seria o salvador do mundo, porque ele iria livrar o mundo do seu pecado. Então você tem essas descrições a respeito de Jesus. No Evangelho segundo Marcos, quando relata o nascimento de Cristo, Lucas ele é mais detalhado, e Lucas vai mostrar os aspectos do cumprimento ritual. Jesus no 8º dia foi levado para ser circuncidado, para cumprir a lei. E aí você tem o cântico de Simeão, você tem o cântico de Ana, você tem aqueles cânticos mostrando a divindade de Cristo. Então em cada um dos evangelhos ele é apontado de uma maneira, mas o fato é que quando você pega a primeira expressão, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, então já está mostrando essa identidade de Cristo singular. Ele é o unigênito do Pai. Portanto, esse conhecimento estava oculto, mas agora ele se deu a conhecer. E ele se deu a conhecer com vários sinais. Segundo o Evangelho de Marcos, primeiro aparece o arauto pregando que um dia viria alguém que era mais poderoso do que ele, versículo 7. Depois, Jesus aparece, no Evangelho de João, ele vai falar que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está omitido aqui nesse texto, mas apenas aparece Jesus e João vai batizá-lo, e logo após ele ser batizado, o versículo 10 diz: os céus se rasgaram, o Espírito desceu sobre ele, foi ouvida uma voz do céu que dizia: este é meu filho, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. A sequência desses eventos extraordinários está no verso 12, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Ele foi conduzido, segundo o texto de Mateus 4, ele foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. Portanto, os eventos que estão acontecendo aqui, o nascimento de Cristo, o aparecimento dele para ser batizado por João, os eventos que ocorrem durante e após o batismo, esses eventos extraordinários que estão acontecendo, envolvidos ali, a condução de Cristo para o deserto para ser tentado, nada disso foi acidental. Todas essas coisas serviram como sinais para confirmar que aquele ali, que João apontou e diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de fato ele é o Cristo. Não poderia haver nenhuma confusão, sua identidade estava apontada, declarada, ele foi revelado, e o diabo vai tentá-lo. Então nós vamos parar por aqui, depois nós vamos entrar nos aspectos do discipulado, mas isso aqui está claro então, tudo isso aqui acontecendo, o Evangelho está sendo revelado. Você tem nessa divisão, se seguir essa linha, você tem agora a introdução ou o prólogo, que vai do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 1, verso 13, eu estou obedecendo hoje exatamente essa divisão. Onde acontece isso? Aí você tem um aspecto geográfico, no Rio Jordão e no deserto. Então, esse evento está acontecendo aqui. Aqui você não tem nada aparentemente de discipulado, mas você vai perceber, se nós seguimos essa linha, que a partir do capítulo 1, versículo 14, versículo 16, começa o chamado do discipulado. Capítulo 1, versículo 16 do Evangelho de Marcos: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, ele viu Simão e André, e ele vai chamá-los para segui-lo. E aí começa o processo, esse processo vai ser desenvolvido ao longo de todo o Evangelho. Hoje nós vamos deter nessa coluna, ok? Então você tem, nesse quadro, e eu vou repetir, vou mostrá-lo algumas vezes, você tem a pessoa de Jesus, quem é Jesus, onde ele está indo e por quê. Então há uma dinâmica do desenvolvimento do Evangelho. Jesus começa ali no Jordão, depois ele está caminhando pela Galileia, e aí ele vai seguindo os seus passos, indo nas cidades e povoados, pregando o Evangelho do Reino, curando enfermos, cumprindo o seu propósito, até que ele manifesta o desejo intenso de subir para Jerusalém, onde iria cumprir as profecias, e ele seria morto na cruz. Então tudo que está acontecendo, um ponto de destaque aqui é o seguinte: não somente a encarnação do Verbo, a manifestação de Cristo, mas as obras de Cristo, as
migrações, a geografia, onde Cristo está caminhando, para onde vai, o que Ele está fazendo, tudo está acontecendo conforme a agenda de Deus, conforme o plano de Deus. As coisas vão se desenvolvendo gradualmente, de maneira que, à medida que o tempo vai passando, e você precisa entender que esse tempo ele ocorreu aproximadamente 3 anos e meio, à medida que esse tempo vai passando, vai ficando mais evidente aos olhos de todos quem é Jesus, a ponto de, num determinado momento, ele pergunta para os seus discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? E aí é uma série de respostas, mas ele pergunta: e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Quando Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus deixa claro: então não conte para ninguém, é isso mesmo, foi meu Pai que te revelou, e agora convém que eu vá para Jerusalém e morra. Então a morte de Cristo não foi um acidente do percurso, a morte de Cristo estava dentro do plano estabelecido por Deus para a nossa redenção. Às vezes nós temos que olhar para essa história de Cristo e enxergar também na nossa própria história, não que nós seremos mortos de maneira redentiva, isso só Cristo poderia fazer, mas a nossa história também, ela está acontecendo segundo a vontade soberana de Deus. Deus também está agindo na nossa vida e na nossa história, então não há eventos acidentais, Deus está conduzindo a nossa história, e de alguma maneira Ele está moldando a nossa vida, segundo o padrão de Cristo, para sermos mais semelhantes a Cristo. Então aqui nós vamos encontrar Cristo indo e vindo, realizando o seu ministério, e o porquê, por que a coisa estava acontecendo desta maneira. Então nós vamos ver isso no seu ministério de forma geral. Uma divisão aqui dentro do Evangelho de Marcos, é essa divisão, o aspecto de Cristo como o Filho do homem, exercendo a sua autoridade, no seu ensino, nas curas, nos sinais que ele operava, na confrontação com as autoridades religiosas. Toda essa primeira parte, que vai até o capítulo 8, verso 26, você tem a autoridade de Jesus sendo questionada, sendo afirmada, sendo comprovada, em vários momentos, nós veremos isso. E tudo isso para mostrar aos discípulos: olha, eu estou chamando vocês para me seguirem, e se eu que sou o mestre, estou passando por tudo isso, vocês que são meus seguidores também vão passar. Então o discípulo tem que tomar a cruz e seguir. Por isso que entender o Evangelho, o princípio do Evangelho, é fundamental, para a gente ter uma boa convicção de fé, porque o que tem sido pregado em muitos ambientes é um falso Evangelho, do Evangelho do bem-estar, do sucesso, da prosperidade, da saúde, aquele Evangelho que vem para Jesus e tudo se resolve, e esse tipo de Evangelho é uma falácia. Mas quando você estuda o Evangelho, e aqui falando especificamente o Evangelho de Marcos, você vai perceber que as coisas que estão acontecendo com Cristo, todas elas acontecem conforme um propósito, e esse propósito está estabelecido pelo próprio Pai, e não são os eventos que estão ocorrendo que vão mudar a agenda de Deus. A agenda está estabelecida, e Ele está cumprindo o seu ministério gradualmente. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E na última parte, só para concluir aqui o gráfico, você tem a segunda etapa do Evangelho, a segunda parte, ou dentro da divisão que eu vou apresentar na sequência, seria a terceira, porque aqui é a primeira parte, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, e depois a conclusão, que vai do capítulo 16, versículo 9 até o versículo 20, e aí conclui o Evangelho de Marcos. Então, dividindo o Evangelho em 4 partes: introdução, essa primeira parte aqui, de Jesus demonstrando a sua autoridade, a segunda parte, a terceira parte, Jesus caminhando para Jerusalém, onde ele vai mostrar a sua fraqueza no sentido humano, de ser preso, morto, ser julgado. Então está trabalhando aqui a questão da vida do Filho do Homem, quando ele está sendo agora entregue, caminhando para a cruz, e depois da sua ressurreição, quando ele então se manifesta glorioso e vai chamar os seus discípulos e enviá-los com a grande comissão de pregar o Evangelho até os confins da terra. Então aí você vai perceber toda essa dinâmica. O discipulado ela acontece então dessa maneira, que vai ser a parte final da nossa abordagem. Jesus ele convoca, ele convida pessoas, ele escolhe as pessoas, ele chamou alguns. Ao ler o Evangelho vamos perceber que frequentemente havia uma multidão andando atrás de Cristo,
por diversos interesses, e não vamos aqui questionar o interesse de cada um, mas os motivos eram diversos. Alguns queriam alimento, alguns queriam cura, outros queriam libertação, outros queriam achar um motivo de escândalo nele para condená-lo, outros era meramente por curiosidade. O fato é que muitos o seguiam, mas ele soberanamente escolhe 12. Ele escolheu um grupo específico de discípulos para conviver mais próximo dele, para serem treinados, para depois serem enviados ao mundo para proclamar o Evangelho. Isso é da soberania dele, ele escolhe quem quer. Mas não somente ele escolhe, mas ele também envia. E essa vai ser a última parte do discipulado. É comum nós atendermos bem o primeiro chamado, entendemos que o Evangelho nos convida a confessar a Cristo e sermos salvos, e louvado seja Deus por isso. Então nós entendemos e confessamos a Cristo e cremos no Evangelho e temos a convicção de salvação. Transitamos relativamente bem na segunda fase, quando estamos querendo aprender de Cristo. Então agora estou aprendendo, estou amadurecendo, estou crescendo na fé, estou crescendo no conhecimento, estou descobrindo um monte de coisa nova, mas é muito comum travar na última parte, de entender: agora eu fui chamado, fui instruído, agora estou sendo enviado, mas eu? Por que não outro? Eu tenho mesmo que falar do Evangelho para alguém? E se eu não souber falar? Então é comum ficarmos na primeira parte, na segunda parte, e não entendermos a sequência dessa parte do envio, e nós vamos então procurar mostrar isso dentro do processo do discipulado. O que nós vemos então nessa sequência: os discípulos não somente são escolhidos soberanamente e enviados, mas eles também precisam negar a si mesmo. O processo de mortificar a carne dia após dia, seguir a Cristo, negar a si mesmo, tomar a cruz, esse é um processo natural na vida de quem quer seguir Jesus. Isso não é opcional. Ou nós negamos a nós mesmos, tomamos a cruz, seguimos o Senhor, ou nós não seguimos o Senhor. Não tem meio termo aqui. Então, seguir a Cristo envolve um preço, envolve renúncia, envolve tomadas de decisões, e por fim, envolve a compreensão da dependência, quando ele convida os discípulos a entender que a casa do seu Pai, o templo, seria conhecido como a casa de oração para todos os povos. Nós somos não somente chamados e vocacionados e enviados, mas vivemos na total dependência do Senhor. Por isso devemos orar frequentemente, continuamente, dependemos da ação dele para nos qualificar, nos capacitar, nos habilitar para o desempenho do ministério. Mas devemos entender que o ministério ele não é apenas regional, não é apenas para o meu mundinho. O Evangelho é o Evangelho para a salvação de todos os povos. Então o Evangelho também envolve essa pregação para todas as nações. Portanto, a grande comissão, como é definido aquele texto lá de Mateus 28, ou Marcos 16, ide, portanto, fazei discípulo a todas as nações. Ide, prega o Evangelho em todos os povos. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, não importa onde, prega o Evangelho. O Evangelho é a mensagem de Deus para a salvação dos povos. Dos povos. Devemos ter essa convicção, talvez colocando de uma linguagem mais popular, uma vocação missionária, uma compreensão da abrangência do Evangelho. O Evangelho é a mensagem de Deus para a salvação de todos os povos. Por que tudo isso tem a ver com discipulado? Porque o Evangelho não termina com você. O Evangelho não termina comigo. O Evangelho não é uma mensagem que chegou até mim, agora eu confessei a Cristo, está resolvida a minha questão com Deus, vou para o céu, graças a Deus, amém. Que se exploda o mundo. Isso não é Evangelho genuíno. O Evangelho é o chamado para pertencer a Cristo, ser transformado à imagem de Cristo, ser desafiado a ir para o mundo e pregar a respeito de Cristo, para que outros conheçam e outros sejam salvos. Isso é o conjunto, então, desse processo que eu quero definir aqui como o processo do discipulado. Tem um certo autor que disse que o Evangelho de Marcos é um manual de discipulado em profundidade. É um manual de discipulado. Você aprende quem é Cristo, entende o Evangelho, arrepende, atende o chamado, arrependei-vos e crede no Evangelho, que é a primeira mensagem de Cristo, é exatamente essa: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o tempo está próximo.
porque o reino de Deus chegou, então agora nós temos que crer no Evangelho, mas devemos também proclamar o Evangelho, ok? Caminhando um pouco mais, a divisão, para a gente entender como vamos desenvolver aqui essa série, vai ser dentro desses 4 tópicos, ou 4 partes do Evangelho. A primeira parte, o início, aqui hoje eu estou citando um outro comentarista, William Hendricks, aqui ele fala o seguinte: dividindo o Evangelho como um todo em 4 divisões, aqui nós temos, o primeiro é o seu início ou a inauguração, que vai capítulo 1, verso 1 até o verso 13, que é o que nós tratamos hoje. Depois o progresso, a continuação, o que Cristo veio para fazer, que obra ele está envolvido nela. Aí você vai ter capítulo 1, verso 14, até o capítulo 10, verso 52. Depois na terceira divisão, o clímax dessa obra, a conclusão, a consumação. Cristo veio para quê? Entre outras coisas, ele veio para morrer na cruz. Por isso que quando ele resolve ir para Jerusalém, ele fala: estou decidido a subir para Jerusalém, e lá eu vou ser negado, traído, ultrajado, mas vamos para Jerusalém, porque é necessário que se cumpra toda a palavra. Jesus não muda a sua rota, ele sabia de antemão o que ele iria enfrentar em Jerusalém, mas ele ainda assim vai. Jesus não foi vencido pelo adversário, ele se entregou voluntariamente, ele se entregou, porque ele veio para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que ele morresse na cruz para a nossa redenção. Portanto, o clímax desse Evangelho é exatamente essa obra sendo consumada, Cristo sendo morto e ressuscitado. E a conclusão do Evangelho, capítulo 16, verso 9 em diante, após a sua ressurreição, Jesus vai reunir de novo os discípulos, vai passar as últimas instruções, vai dar a eles o comissionamento de ir por todo mundo pregar o Evangelho, e ele então é assunto aos céus. Então nós temos a divisão aqui do Evangelho. Primeira parte, ela é mais estreita, mais limitada, são 13 versículos apenas. Depois nós temos todo aquele progresso e a consumação da obra de Cristo. Avançando um pouco nessa primeira parte, o Evangelho ele começa, e aqui novamente é uma citação de um autor, ele vai dizer o seguinte: com 6 palavras muito bem escolhidas, o autor intitula o seu trabalho como Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele irá conferir a essas palavras uma significância vital e duradoura, à medida em que retrata a vida de Jesus entre os homens e mulheres na Palestina, pré-anunciado pelos profetas e dramaticamente anunciado por seu mensageiro João. Jesus é ungido pelo Espírito Santo, e uma voz vinda do céu o chama de meu filho. Seu aparecimento desencadeia então um conflito com Satanás. Isso nós já abordamos em um outro dia, eu mencionei um pouquinho que iria fazer uma exposição deste Evangelho e tratei um pouco desse aspecto, então não vou passar por ele novamente agora, mas só para relembrá-los. Quando você olha para esses 13 versículos iniciais, você tem a definição de Marcos, o princípio do Evangelho de Jesus, e ele estabelece quem é esse Jesus, o Cristo, Filho de Deus. A partir daí, ele vai fazer o uso de Isaías, conforme a profecia, conforme está escrito na profecia de Isaías, e ele descreve então aquele anúncio de Isaías sobre o dia que o Messias iria se manifestar ao mundo. Logo em seguida, cumprindo o mandato, ele vai ser batizado por João, cumpre-se então a lei, cumpre-se a escritura, e aí vem a manifestação da parte de Deus, aquela voz que vem do céu, falando e reafirmando: tu és meu filho amado. A luta com Satanás, que aparece no verso 12 e 13, vai perdurar durante todo o Evangelho. Todo o Evangelho. Nós vamos ver hoje aqui, mais especificamente durante a tentação, mas depois nós veremos que não terminou com a tentação. Jesus foi tentado em vários outros momentos, ele teve que enfrentar ali a ação do diabo, seja de maneira direta ou indireta, a partir daqueles que estavam perseguindo ou colocando obstáculo na sua missão. Bom, o que é Evangelho? Vamos começar por aqui, e aí nós vamos tratar aqui de alguns pontos para essa nossa introdução. O que é Evangelho? Talvez a definição mais simples de Evangelho, mais comum, o Evangelho é a palavra de Deus para a nossa salvação. O Evangelho é boa nova, e está correto a definição. O Evangelho é isso.
Mas se você falar para alguém, olha, eu queria falar com você a respeito do Evangelho. Imagine a cena, você vai conversar com alguma pessoa conhecida, e você quer evangelizar essa pessoa, você quer compartilhar a respeito da sua fé com essa pessoa, e você diz, eu queria falar com você sobre o Evangelho. Ah, pois não, pode falar. Não, o Evangelho é boa nova de salvação. E terminou a conversa. O que essa pessoa vai saber de Evangelho? O que é boa nova? Salvação de quê? Salvação para quê? Salvação de onde? O que significa ser salvo? Então sim, a definição objetiva é, Evangelho é boa nova de salvação. Ok. Mas esse Evangelho não é apenas uma notícia aleatória, é uma notícia, uma boa notícia sobre uma pessoa. Ele está falando a respeito de alguém, não é sobre algo sem sentido. O Evangelho, na verdade, ele é sobre Jesus Cristo. Talvez uma confusão que a gente possa fazer é pensar que o Evangelho diz respeito a nós. O Evangelho é uma notícia boa para a minha vida. Deus tem um plano bom para a minha vida. Então o Evangelho é as notícias de Deus para você. Qual que é o plano de Deus para a sua vida? Isso é Evangelho. Não, não é. O Evangelho é a notícia a respeito de Jesus Cristo. Quem é Jesus? O que Ele fez? Qual que é a relevância dEle? Qual que é a centralidade dEle? Então você precisa conhecer Jesus Cristo. Se você diz, eu conheço o Evangelho, e aí você confunde Evangelho com igreja evangélica, está cometendo um erro grotesco. Nem sempre a igreja evangélica é uma referência adequada do que é o Evangelho. Enquanto igreja evangélica, nós podemos perceber muitas aberrações, muitas heresias, muitas confusões, muitos sistemas e ideias de homens que não tem nada a ver com o verdadeiro Evangelho. Mas o Evangelho é Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, mais do que conhecer um monte de sistemas, eu preciso conhecer uma pessoa, Jesus Cristo. A pergunta então, agora, novamente, repetindo a pergunta, o que é o Evangelho? Aí já faz todo sentido. O Evangelho é conhecer quem é Jesus. E aí a pergunta que tem que ser respondida é, o quanto você e eu conhecemos a respeito de Cristo? Se Jesus estivesse aqui hoje, fisicamente, no nosso meio, e nos perguntasse, como ele perguntou aos discípulos daquele dia, o que as pessoas dizem a meu respeito? E essa pergunta estivesse sendo dirigida a nós hoje, pleno século 21, o que você diz a respeito de Cristo? Será que a nossa resposta seria coerente com o Evangelho? Será que nós temos um entendimento correto sobre quem é Jesus Cristo? Não apenas o Jesus histórico, o Jesus bonzinho, o Jesus curador, o Jesus que multiplica pão, não apenas essa ideia desse Jesus histórico, mas de Jesus, o Filho de Deus, o Cristo. Nós conhecemos Jesus dessa forma? Entendemos a singularidade de Cristo, a exclusividade dele, somente Jesus é o Salvador, somente Ele poderia morrer na cruz para a nossa redenção, e não há outro, somente Ele pôde afirmar com toda autoridade e verdade, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. É por não entender essas verdades fundamentais, que muitos ficam tentando achar outros caminhos, é Jesus e mais alguma coisa. Esse negócio de achar que é só Jesus, isso aí é arrogância, não pode ser assim, tem que ter liberdade religiosa, cada um tem que ter a sua crença, é um absurdo achar que só vocês estão com razão, e deixe-me dizer uma coisa para vocês, não é nenhum absurdo, aceitar que a palavra de Deus é a única que tem razão, e quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, ponto, não há mais discussão, não há outro caminho, não há outra alternativa, não tem atalho, não tem desculpa, não tem uma coisa mais elaborada, não é uma coisa
nova, porque estamos numa época nova, é um outro tempo, então aquilo já não serve mais para o nosso tempo. Jesus é o Filho de Deus, o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, repito a pergunta pela terceira vez: o que é o Evangelho? Agora nós já sabemos, o Evangelho é boa nova a respeito de Jesus, mas você já sabe quem é Jesus? Lembra da primeira definição aqui? Primeira citação que eu fiz? Significa mais do que pensar corretamente sobre Deus, significa conhecê-lo pessoalmente. Você conhece Jesus pessoalmente? Você sabe quem é Jesus pessoalmente? Meus irmãos, abra por favor a Bíblia, no texto de primeira carta de João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1. Versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Na introdução aqui dessa carta de João, pequena carta, mas riquíssima, ele vai dizer, primeiro, o que ouvimos desde o princípio. Como que Marcos começa o Evangelho? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. O que temos ouvido desde o princípio. E aí ele começa a descrever: nós vimos com os nossos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos, apalpamos com a nossa própria mão, ou seja, nós tivemos sim uma comunhão pessoal, um relacionamento pessoal com Jesus. Nós vimos, ouvimos, tocamos nele. Isso é João falando, testemunha ocular. Ele diz: a nossa comunhão é com ele e com o Pai. E por que nós compartilhamos com vocês isso? Para que vocês também tenham comunhão com ele, assim como nós temos, para que a nossa alegria seja completa. Então, conhecer Jesus pessoalmente envolve ter comunhão com ele. É curioso como que nós vivemos uma época de tanta fantasia, de tanto misticismo. As pessoas às vezes fazem certas colocações, né, estranhas. Eu tenho muita intimidade com Deus, eu tenho muita comunhão com Deus. Você conhece Jesus? Não, não conheço não. Você conhece a Escritura? Não, nunca li não. Não, mas eu tenho uma comunhão com Deus que é uma coisa assim extraordinária. Mentira. Não tem como. Como pode ter uma experiência extraordinária com Deus, o Pai, se não conhece o Filho? Se não conhece a sua palavra? Não tem como. Porque a Escritura está dizendo que podemos ter comunhão com o Pai porque temos comunhão com o Filho. Mas para ter comunhão com o Filho eu preciso conhecê-lo. E se eu não o conheço, então não tenho comunhão com ele. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ter comunhão com ele. Aí sim eu tenho comunhão com o Pai. É disso que o Evangelho então trata. Então, precisamos considerar que esse Evangelho que está sendo anunciado, agora ele se manifestou. Isso tem a ver com uma promessa que já foi anunciada muito tempo antes. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo de número 40, versículos 9 a 11, diz assim: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará.
eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio, as que amamentam ele guia, ou guiará mansamente. Uma promessa de esperança. O Evangelho é a mensagem de salvação endereçada ao mundo perdido em pecado. E a parte mais importante dessa boa nova não é o que nós devemos fazer. Preste atenção nisso. O Evangelho não é um monte de regras, faça isso, não faça aquilo. A vida cristã, a ética cristã, envolve um monte de regras. Não faça isso ou faça aquilo. O processo de santificação envolve um monte de regras. Fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. Portanto, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Longe de vós, uma lista de coisas. Agora, porém, revesti-vos como povo de Deus, santos e amados, de eternos afetos e misericórdia, bondade, uma lista de coisas. Sim, a vida cristã envolve um monte de regras. Não é estranho a vida cristã. Entretanto, o Evangelho diz respeito àquilo que Deus fez e não àquilo que nós devemos fazer. Ele nos salvou graciosamente, porque Ele nos amou antes da fundação do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda outro texto: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele preparou de antemão para que andássemos nela. Portanto, sim, a vida cristã envolve um monte de regras. Não faça isso, faça aquilo. Isso tem a ver com santificação, tem a ver com ética cristã, tem a ver com mortificar a nossa velha natureza, revestir de frutos de justiça. Sim, tem a ver. Mas o Evangelho é a mensagem daquilo que Deus fez e não daquilo que nós devemos fazer. Por isso que primeiro você tem que crer em Cristo, ser salvo, para depois mortificar a carne. Você não mortifica a carne para depois confessar a Cristo. Você primeiro confessa a Cristo, e agora, tendo o auxílio e a ação do Espírito Santo na sua vida, você agora consegue mortificar as obras da carne, porque agora o Espírito está operando em nós, agindo em nós, nos habilitando a viver em novidade de vida. Portanto, o Evangelho é a notícia a respeito do que Deus fez, e não daquilo que nós devemos fazer. Muito bem, essa pessoa é Jesus Cristo, nós já vimos, Ele é o Filho de Deus. É impressionante, e ao mesmo tempo curioso, que a maioria absoluta das seitas, eu não vou falar que é todas, mas a maioria absoluta pelo menos, elas de uma forma ou outra, elas utilizam a Escritura, de uma forma ou outra. O porém é que essa seita, seja ela qual for, elas utilizam a Escritura, mas elas têm como referência primordial outra fonte, e não a Escritura. Poderia citar várias aqui, várias, mas vocês podem considerar depois detalhadamente, mas sem causar nenhum tipo de escândalo ou de estranheza. Mas se você pega, por exemplo, os Mormons, eles têm a Bíblia, mas eles têm o livro de Mormon. Se você pega Testemunho de Jeová, eles têm a Bíblia segundo a tradução da Torre de Vigia, que foi modificada segundo os critérios deles. Se você pega o Espiritismo, você tem a Bíblia segundo Allan Kardec. Então também tem uma série de modificações. Se você vai para o catolicismo, você tem a Bíblia, mas você tem os dogmas e as doutrinas, as bulas papais. Aí você tem uma outra coisa, e assim sucessivamente. Se você vai para o islamismo, você tem lá o Alcorão. Não importa qual grupo você tentar encontrar, sempre, ainda que citem Cristo, ainda que citem Bíblia, é a Bíblia mais alguma coisa. Mas quando nós olhamos para o Evangelho ele é simples, objetivo e direto. O Evangelho é a respeito de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Abra por favor Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2.
Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus falando, revelando-se ao homem por meio de Cristo. Ele é a revelação exata. Versículo 3 diz: Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Cristo, a revelação de Deus, o verbo que se fez carne, fazendo uso da mensagem de João. Mas, além disso, da revelação do Evangelho, nós temos a pregação. E a pregação, ainda que nós vivemos também uma época em que alguns têm colocado como algo de pouca importância, e eu não vou entrar nesses pormenores, mas só como algo para comprovar o que eu estou dizendo, quantas igrejas chamadas de evangélicas já não têm mais a pregação como prioridade? A pregação não é o centro do culto, mas é a música, é o entretenimento, é a autoajuda e tantas outras coisas. Determinados ambientes em que a pessoa vai entrar num culto e vão passar 1h30 ouvindo um grande show e depois 10 minutinhos de alguma palavra adocicada que às vezes mal reflete aquilo que foi lido e terminou o culto. E a pessoa: nossa, senti bem demais hoje. Mas o que você aprendeu do Evangelho? Não aprendi nada não, mas que eu senti bem, eu senti. Então não é culto, alguma coisa está errada. Preste atenção, o que vai acontecer aqui? Imagine a história antes de Cristo. A história está acontecendo, os homens estão vivendo mortos em delitos e pecados. Há um período de silêncio entre o último profeta e João Batista, não há profecia naqueles dias, e do nada levanta João no deserto e começa a pregar, e ele começa a atrair a atenção das pessoas. E quando você olha para o texto de Marcos, diz assim, versículo 4, apareceu João Batista no deserto pregando, e ele começa a pregar: arrependei-vos, e o povo começa a vir, e acontece aquele episódio com Cristo, que nós trataremos depois, mas aí acontece tudo o que acontece, quando Jesus começa o seu ministério, capítulo 1, verso de número 14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, e o que Jesus começa a fazer? Pregar. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, pregando o Evangelho de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O apóstolo Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e aprova a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. A pregação, ela tem que ser central. A pregação da palavra é o que nós mais precisamos. Nada contra uma boa música, nada contra hinos maravilhosos, um bom momento de adoração e cânticos de louvor. Também devemos adorar a Deus cantando a grandeza de Deus, mas não confunda, uma boa melodia sem a pregação do Evangelho vai ser só show. Nós precisamos de adorar a Deus com cânticos, porque a Escritura também nos ordena: cantai ao Senhor. Então devemos cantar, mas devemos ouvir a palavra. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus escolheu salvar aqueles que creem pela loucura da pregação, portanto não podemos tirar a centralidade da mensagem. João aparece pregando. Agora eu quero fazer 2 destaques aqui, e depois rapidamente só concluir. No versículo 7, aparece João pregando. Mateus 11, 2-6, aparece um episódio que é relatado do momento em que João está preso, e ele envia seus discípulos até Jesus para perguntar: tu és mesmo aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Deixa eu ler rapidamente aqui,
Mateus 11, versículos 2 a 6. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Eu não sei se você já parou para meditar nesse texto, mas no momento do batismo, quando João está batizando e Jesus vem até ele não tem dúvida nenhuma, porque ele havia sido revelado a ele que ele viria, o Espírito descer sobre aquele que era ungido, e ele, quando ele vê Jesus vindo, então ele não tem dúvida, ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele havia dito aqui na pregação dele, que nós lemos em Marcos: depois de mim vai vir um que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de agachado aqui, desatar a sandália, a correia da sua sandália. Ele não tem dúvida de quem é Jesus, mas agora ele está preso, ele está escutando falar muita coisa a respeito de Cristo, e agora surge uma questão: tu és mesmo aquele que tinha que vir? Deixa-me fazer uma pergunta para você refletir. Você já teve dúvida da tua salvação? Já teve dúvida da sua fé? Das suas convicções? Já teve algum momento da sua caminhada que você parou, olhou para o tempo e falou: será que eu sou mesmo? Será que o que eu creio é verdade mesmo? Será que eu sou salvo mesmo? Será que se Cristo voltar hoje eu vou para o céu mesmo? Você já teve esses momentos na vida? Eu me arrisco a dizer que todos nós já tivemos, e não há nada de estranho em tê-los. Eu creio que é muito da nossa própria natureza, que ainda é caída, e vez por outra nós entramos em crises com as nossas convicções. Mas o mais interessante não é a dúvida de João, não é a inquietação do coração de João, mas é a resposta que Jesus deu. Mateus 11, versículo 4: e Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O que Jesus estava falando aqui é uma citação de Isaías. Ele fez uma conexão com Isaías 61. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar a todos os que choram. No final do capítulo 61, versículo 11, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Jesus responde para João o seguinte: olha, está cumprindo na minha vida o que Isaías disse. O ano aceitável do Senhor, a salvação prometida está sendo pregada. Os sinais comprovam isso, as evidências estão aí, você está vendo e ouvindo, não há dúvida de quem eu sou. Conhecer a Cristo envolve então uma firme convicção de que nós não estamos esperando o outro. Sabe por que isso é importante? Porque na hora da tua crise, na hora da sua luta, da minha luta, nenhum outro poderá satisfazer. Não, a solução não será tentar achar uma outra alternativa, a solução será voltar a olhar para Cristo e ver o que Ele faz, ouvir sua palavra, entender a sua mensagem. Às vezes no meio das nossas crises nós pensamos: será que se eu buscasse outro caminho, não seria melhor? A resposta é: olhe de novo para Jesus, escute de novo a mensagem de Cristo, porque Ele cumpriu toda a profecia. E por fim, para a gente concluir aqui, nosso tempo aqui já encerrou, mas concluindo essa parte, quando você olha o versículo 12 e 13, diferentemente do que está relatado nos outros evangelhos, João ele é bem sintético. Em 2 versículos ele diz: Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e ele foi tentado, ponto. Concluiu aquele assunto todo em 2 versículos. Quando você vai para Mateus,
capítulo 4, você tem do capítulo 4, versículo 1, até o versículo 11, o relato da tentação. Quando você vai para Lucas, você tem do capítulo 4, versículo 1, até o versículo 13, tratando do mesmo assunto. E aqui eu quero tratar disso aqui de uma forma objetiva. A singularidade da tentação de Jesus. Não que nós também não sejamos tentados, mas perceba aqui esses três aspectos. Jesus foi tentado na sua necessidade. No texto de Mateus diz, Jesus jejuou 40 dias e teve fome. Então, Satanás apareceu e lhe disse: tu não és filho de Deus? Então transforma essa pedra em pão. É curioso, mas a tentação virá de acordo com a sua necessidade. Nós não seremos tentados, pensando nesse aspecto do alimento, com barriga cheia. Você não é tentado quando você está satisfeito. Você é tentado quando você está passando necessidade. Aprenda essa lição simples e direta. Satanás, ele é, talvez pareça estranho o que eu vou dizer aqui, mas ele é mais paciente do que você. Ele sabe esperar o seu momento de fraqueza para te tentar. Ele não vai chegar toda hora queimando um cartucho à toa, mas ele vai tentar na sua necessidade. A outra coisa que acontece com Cristo, e nós também muitas vezes vamos ter que lidar, é com a tentação na identidade. Em Mateus 4, nós temos a descrição ali da tentação, e o diabo pergunta para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, atira-te desse penhasco, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, eles vão te pegar pela mão e nenhum mal vai te suceder. Se tu és o Filho de Deus. Você acha que o diabo não sabia que ele era? Vira a página, por favor, de Marcos aí, você que está aberto ainda em Marcos, Marcos capítulo 1, versículo de número 24, 23 e 24. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. O diabo sabe que Jesus é o Santo de Deus. Por que na tentação ele pergunta: se tu és? Ele não sabe, ele não tinha dúvida de que Jesus era, mas ele está colocando em xeque a sua identidade. Você é crente mesmo? Você é salvo mesmo? Você acha que seu nome está escrito lá no livro da vida mesmo? Tem certeza disso? Quantas vezes nós seremos tentados na nossa identidade? Você está achando que você é salvo? Você está achando que você é crente? Olha o que você está fazendo. Mas a terceira área, na sua autoridade. Ao final da tentação, lá em Mateus, está escrito assim, na terceira estratégia do diabo, colocando um lugar alto, no monte muito alto, mostrou ele os reinos e diz: tudo isso eu te darei, se prostrado tu me adorares. Ele sabia quem era Jesus, ele não é somente o rei, ele é o criador de todas as coisas, o dono de todas as coisas, mas na sua encarnação, no seu ministério, a cruz era o caminho inevitável. O que o diabo está propondo é: para que você vai ser o rei deste mundo tendo que passar pela cruz? Eu te dou tudo, basta você me adorar. Para que sofrer, se eu posso fazer o atalho? A pergunta óbvia é: nós não passamos pela mesma tentação? Em diversos momentos, para que a cruz? Se você pode viver no mundo, e um pé na igreja, um pé no mundo, e fazer de conta que é uma coisa, e fazer de conta que é outra, e dá tudo certo. Cuidado com as malícias e as astúcias do diabo. É interessante que em Mateus, quando termina, diz que o diabo então o deixou, passadas todas aquelas tentações. Mas quando Lucas vai tratar do mesmo assunto, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: e o diabo se apartou dele até momento oportuno. Até um outro momento. E quando eu já li para vocês aqui em Marcos 1, 23 e 24, não tardou para que o diabo se manifestasse. Às vezes as tentações, elas vêm assim, quase que uma atrás da outra. Você mal saiu de uma situação, já está se vendo envolvido em uma outra situação. Senhor, na minha vida isso não vai acabar nunca. Talvez são momentos oportunos, que o inimigo está encontrando brechas ali, situações e vindo para tentar. Mas o que eu quero concluir com tudo isso, nessa introdução do Evangelho de Marcos, é para dizer o seguinte:
Por que Jesus foi singular, se eu estou dizendo que nós também somos tentados nessas coisas? Abra, por favor, e aí nós vamos ler o último texto e concluir. Hebreus 4, versículos 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas ele é singular, porque ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Nós somos tentados também nessas coisas, lamentavelmente muitas vezes pecamos. Jesus foi tentado em todas essas coisas, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus é o Filho de Deus por excelência, nós somos filhos de Deus por adoção. Jesus, ele é aquele enviado do Pai para salvar o mundo. Nós somos também chamados e enviados para proclamar Jesus ao mundo. Jesus foi tentado no início do seu ministério e ele teve batalhas ao longo de todo o seu ministério. Nós também somos tentados e seremos tentados. Jesus venceu todas as coisas e em Jesus nós somos mais do que vencedores. Por meio dele nós podemos vencer. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Portanto, amados, o caminho do Evangelho de Marcos é o caminho do discipulado, de ouvir o chamado, vinde, arrependei-vos e creis no Evangelho, de ouvir esse chamado, Jesus, vinde, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, mas esse mesmo chamado diz, vinde após mim, mas tem que negar a si mesmo, e negar a cruz, e me seguir, ou tomar a cruz, e me seguir. Mas esse caminho do discipulado termina no Evangelho de Marcos, dizendo, ide por todo o mundo e pregue esse Evangelho. Portanto, é uma transição, de ser chamado para conhecer a Cristo, ter comunhão com Cristo, renunciar à velha natureza, viver em novidade de vida e pregar o Evangelho. E que ao longo dessa exposição, possamos ter renovado em nosso coração o desejo de sermos boas testemunhas de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo e bendito Deus, louvado é o teu nome. Graças te damos por esta noite, pela oportunidade de darmos agora a introdução, o início dessa série de exposição segundo o Evangelho de Marcos. Pedimos que o Senhor nos ajude nesse caminho, que possamos não somente estudar detalhadamente a Tua Palavra, entender o que ela nos ensina, as verdades preciosas que ela nos traz, mas termos de fato a nossa vida impactada, transformada e moldada segundo o Teu querer. Nos abençoe, é o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos, ó Deus, uma noite de descanso, de renovo, e um restante, ó Deus, de final de semana, debaixo também do Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém e amém.